Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações de mercado. Não foi um dia bom para Chicago, não. As principais commodities negociadas por lá acabaram caindo forte. Tudo começou com o trigo despencando e acabou puxando o milho, que por sua vez acabou também puxando a soja. A gente vai contar direitinho para vocês o que aconteceu nesse dia. Quem traz mais detalhes, quem traz mais explicações para a gente é o Aaron Edward, consultor de mercado lá dos Estados Unidos, que está de olho nessa movimentação. A gente vai fazer, obviamente, a análise fundamental, vai trazer um pouquinho da análise técnica para mostrar que não é o fim do mundo, certo, Aaron? E, inclusive, detalhar fatores que estão por sair, como, por exemplo, o desenvolvimento da safra americana. Os números estão chegando aqui para mim, daqui a pouquinho a gente já fala sobre esses números também. Mas vamos lá, meu amigo, o que aconteceu hoje em Chicago? Por que essa tristeza toda por lá? Você falou muito bem, tristeza mesmo. Mercado fechado na segunda-feira, deu para descansar um pouquinho, aí foi dose dupla de trabalho hoje com o mercado em queda. A notícia, dois fatores que contribuíram. A notícia foi que conversas politicamente vai ter grão disponível saindo da Ucrânia, se, aí é o grande se entrar em um acordo entre os Estados Unidos e a Rússia para amenizar um pouco das sanções. Então, essa foi a notícia, também lembrando que nós estamos no mercado, que já viemos falando várias vezes, com um alto nível de capital especulativo. E com capital especulativo, fim do mês, para onde que nós queremos levar esse preço para ter o resultado mensal que nós queremos? Então, aquela famosa realização de lucros é um fator que contribui. Mas, como você bem falou, a grande queda de hoje foi trigo em primeiro lugar, milho em segundo lugar, e a soja abriu o pregão, especialmente o contrato de novembro, teve no comecinho do pregão, o único contrato que ainda estava verde era praticamente soja de novembro. Estava tudo em queda, soja tentando segurar, e até o meio do pregão não deu. Foi venda de tudo mesmo, e dia de baixa, dia de bastante capital vendendo. Então, o que esperar daqui para frente, né? Qual que é a expectativa? Não sei se era mais ou menos nesse sentido. É isso, Aaron, mas eu vou trazer um fator novo aqui para a gente analisar, que são os números aí do andamento do plantio nos Estados Unidos. A gente tem a soja plantada, que na semana passada era 50%, passou para 66%. Evoluiu menos do que na semana anterior, mas evoluiu. Está dentro da média dos 5 anos, que é de 67%, mas está longe da média de 2021, que é de 83%. Isso soja. Agora, o milho avançou também, passou de 72% para 86%, menos também do que na semana anterior em termos percentuais, mas em linha com a média dos últimos 5 anos, que é de 87%. 86 o número atual, 87 a média dos últimos 5 anos, e abaixo de 2021, que era 94%. E aí, o que o mercado vai fazer com esses números, Aaron? Olha, a notícia está na média dos últimos 5 anos, então não dá mais para se falar que o plantio está atrasado nos Estados Unidos. O plantio não está atrasado, mas também não está adiantado, e plantar e colher não são a mesma coisa. Então ainda tem muitos capítulos dessa história dessa safra norte-americana e muita incerteza ainda sobre a oferta de grãos por aqui. Pode ser uma safra cheia? Pode. E se for o caso, esse nível de preços provavelmente está alto, mas também pode não ser. E essas incertezas sobre a safra, eu continuo achando que vão sustentar preços. Não há motivo, na minha concepção, ainda para falar que é uma inversão de tendência, que acabou esse sentimento autista e toda essa notícia que vem sendo autista já há meses, ou 18 meses, não precisa ter uma mudança de opinião, no meu modo de ver, em relação a isso. Tirou o atraso, ótimo, agora vamos produzir soja, ou
vamos ver se dá, né? Plantio não é colheita. Gostei dessa frase do Aaron aí. Não significa que o plantio estando indo bem lá nos Estados Unidos, que a colheita também vai acontecer nos patamares, no potencial que as projeções já vinham trazendo aí. Ok, do lado fundamental a gente entendeu que safra americana precisa ter produção para marcar aí uma mudança no viés que, por enquanto, é positivo em termos de fundamento. Mas e tecnicamente? O que os gráficos estão mostrando, Aaron? Tecnicamente, o trigo e o milho têm motivo de um pouco mais de preocupação. Mas a soja, ela teve fechamento ali acima dos 17, negociou alguns pregões em níveis bem altos, no nível superior dessa faixa, e mesmo com a queda de hoje, ainda está acima da média móvel dos últimos 20 dias. Não sei se você quer mostrar o gráfico de julho. Vamos mostrar o gráfico de julho, é isso? O de julho primeiro, que ele mostra a faixa de negociação que a gente vem trabalhando. Tá, a gente já está vendo o gráfico aqui, tem a linha verde e tem duas faixas pretas delimitando aí o movimento, né, de alta e de baixa lá em Chicago. Que, aliás, vem trabalhando no intervalo aí praticamente há bastante tempo, hein, Aaron? Desde fevereiro que a gente está nessa mesma faixa de preços. Então, o limite superior ali nos 17 ou 17,5, vendas nesses patamares parecem uma boa indicação, e depois você tem um recuo para o lado de baixo da faixa. Acima dessa linha verde, que é a média dos últimos 20 dias, a gente fala que está em tendência de alta. Então, mesmo com o recuo de hoje, nós ainda estamos no lado superior dessa faixa, nós ainda estamos em tendência altista, ainda não é motivo, na minha opinião, para desespero. Pode ter uma correção para baixo para o lado de baixo da faixa, como a gente vem trabalhando, mas falar que acabou a alta e que esse é o fim, ainda graficamente não é um mercado que se preocupa muito. E até mais o contrato, se quiser mostrar o gráfico de novembro, ele vem com uma característica muito forte, que é as baixas ou os recuos de preço, eles têm ficado cada vez mais alto, ou seja, compradores para soja, no que seria entre a safra brasileira ou na safra norte-americana, mesmo com o contrato de novembro trabalhando bem abaixo do contrato de julho, compradores parecem cada vez mais dispostos a aceitarem preços maiores, ou seja, há evidência de uma demanda forte pela soja ainda. Então, com esses sintomas, é um dia de recuo grande no mercado que é altista. Para mim, essa é a leitura de hoje, e não é, na minha concepção, um momento para uma venda desesperada. Eu diria até que o produtor brasileiro muito provavelmente sentiu esse recuo até mais porque o câmbio também não ajudou. Então, o preço em reais parece que despencou e foi horrível e é desesperador. Paciência. Para mim, nessa hora, paciência. Vamos esperar a notícia quando a soja nos Estados Unidos está prejudicada ou tem um risco climático, naquele momento que é difícil vender, ou um câmbio voltar a ajudar o preço em reais. Vamos esperar uma notícia que favorece o produtor e, nessas oportunidades, aproveitar as vendas. Por isso, que nem a gente vem falando, são as cenas do capítulo. Um plano de execução, e quando chegar nesses patamares, ou de tempo, ou de preço, a gente vai executar. Mas, para mim, ainda tem chance de romper esse limite superior, quase que nós fizemos já agora, de romper, sair para o lado de cima desse canal de negociação. E vamos ver, quem sabe ainda essa semana ou logo a gente já tem essa reversão e tem chances de novas altas. E é muito nítido nesse gráfico aí que você mandou para a gente, principalmente esse de novembro, que a base, ela tem o preço mínimo, né? Ela tem uma tendência ascendente, né? O preço mínimo, à medida que o mercado vai evoluindo, é cada vez maior, né? Exatamente.
E por isso que eu falo, por exemplo, no milho tecnicamente, tem motivo para você ficar um pouco com o pé atrás. Mas esse contrato de soja de novembro ainda tem muita evidência de muita força. E, e até mesmo de julho. Então, eu não me surpreenderia. Hoje, a soja dos três mercados era o mais forte. E vamos ver se rapidamente a gente consegue essa inversão e consegue superar esses patamares de preços. Mas provavelmente vai precisar de não sei se ajuda é a palavra certa, né? Mas algum susto climático que ameaça a produção nos Estados Unidos. Então, essa vai ser a notícia que muito provavelmente vai coincidir com essa arrancada nos preços, se há de vir. Muito bem. A gente tem um próximo gráfico que tem a ver com o dólar, é isso? Exatamente. Então, assim, eu sei que o câmbio a gente costuma falar, por exemplo, R$ 5 por $1. Então, esse gráfico está invertido, pode ser confuso. Mas eu queria mostrar esse gráfico. O preço em reais tem sofrido bastante pela ótica do produtor brasileiro, mas tem que lembrar que, mesmo se não tiver um grande fortalecimento do dólar, mesmo se só voltar para casa dos 5, já vai ajudar o preço bastante. Então, entre uma correção no câmbio e uma correção em Chicago, eu ainda acho que nos próximos meses, aqui no meio do ano, junho, nas próximas semanas, ainda tem chance de uma forte recuperação de preços. Uhum. A palavra de alerta que eu falaria é que, em algum momento, você tem que olhar para essa alta nos preços e você fala, essa alta é uma alta que eu vou usar, que eu vou aproveitar, que eu vou fazer caixa para a fazenda. E esse plano, para mim, já tem que estar intacto. Não tem que ser executado hoje, mas você tem que falar, olha, eu vou vender soja quando, e eu colocaria um limite de preço e um limite de tempo, e 30 de junho ou 10 de julho, algo assim, seria uma data interessante para o preço de Chicago, se você está olhando para a alta de Chicago. O fato é que, diante do que aconteceu hoje, sai das vendas, né? Hoje é o pior dos mundos, né? Pois é, tanto o câmbio quanto o Chicago tá só punindo o produtor brasileiro. Hoje é o dia que você esquece de olhar o mercado, aí você fala, ainda bem que eu não olhei, senão estaria estressado. Então, hoje só não foi um bom dia para o mercado, para o produtor brasileiro. Paciência. Exatamente, mas a recuperação pode acontecer aí e o que você falou é fundamental. Planejamento para participar e não perder a oportunidade. Oportunidade vai acontecer, mas o produtor tem que estar atento a ela e não ser, como a gente fala aqui no Brasil, olhudo, né? Não querer acertar o olho da mosca, né? Exatamente. Eu venho falando, acho que talvez até na última entrevista, tem um plano para vender uma parte num susto climático nos Estados Unidos, uma parte da produção que você ainda tem de soja disponível, e uma outra parte na entre-safra do Brasil, caso haja ainda um prêmio forte ou uma oportunidade. Para mim, esse plano não mudou, só não está na hora de executar esse plano hoje. Hoje foi uma negociação bem ruim para o preço em reais e paciência. Olhar o mercado, ver que está tudo bem e vamos esperar um pouquinho. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, Aaron, deixa eu ver se eu consigo resgatar ela aqui. É do Yoshida, lá de Pato Branco, no Paraná. Ele quer saber se graficamente, para os futuros do milho na CBOT, na verdade, qual que é a tendência gráfica para o milho na CBOT? O milho está abaixo daquela média de 20 dias e preocupa. O milho preocupa um pouquinho, o trigo preocupa um pouquinho. Não é que o quadro fundamentalista desses mudou, mas tem que lembrar, especialmente no milho, que o preço está sustentado com uma grande quantidade de capital especulativo. Então, se esse capital resolver sair, por isso que a tendência vale tanto. Não é que mexe no quadro fundamentalista, mas o dinheiro grande segue tendências. Então, quando está comprando, os compradores, os especuladores compram. Quando é hora de vender, eles estão vendendo e aí eles derrubam o preço. Então, o milho
Preocupa um pouco o preço do milho em Chicago, mas eu ainda acho que você falou o relatório, nem terminou de plantar o milho nos Estados Unidos. Então, eu continuo achando que qualquer susto climático, o milho ainda pode dar mais uma arrancada para cima, mais uma disparada, a gente ainda pode ter um grande salto, mas nós estamos já, tecnicamente, tendência de baixa e preocupa um pouquinho o milho, sim. Muito bem. Bom, olhando para a soja agora, a pergunta que a gente se faz é, nesse novo patamar de preços, vai ter comprador? O comprador para sustentar as cotações nos atuais patamares? Ou o mercado vai deixar correr solto aí e vai testar novos pisos? Qual que é a sua expectativa, Aro? Olha, eu acho que a sustentação do contrato de novembro tem forte evidência que a gente está achando compradores. De julho, o que me deixa otimista é que o prêmio que eu estou vendo de muitos produtores está 30 pontos positivo, ou até mais, dependendo da praça. Então, assim, não tem soja disponível, ou grande quantidade de soja disponível. E estão tendo que pagar mais do que Chicago para conseguir essa soja. Então, para mim, eu continuo otimista que vai ter demanda por soja. Se a gente achar só, não tiver quedas contínuas em trigo e milho, acho que a soja vai achar compradores e tem chance de mais força. Muito bem. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui nos ajudando a entender fundamentalmente, tecnicamente esse mercado e principalmente trazer essa tranquilidade para o produtor nesse momento, que quem olha só para os números deve estar desesperado, né, Aro? Hoje assustou, hoje não foi legal. Isso mesmo. Mas a gente segue acompanhando aqui, a gente agradece a sua disponibilidade de estar aqui com a gente sempre. Volte sempre. Abraço. Valeu, abraço. Aaron Edward aqui com a gente, trazendo um pouquinho mais de calma aí para você, que apesar dessa pressão negativa de hoje, o mercado ainda não está num viés de baixa. Tecnicamente, você viu lá que ele ainda trabalha acima da média móvel dos últimos 20 dias. Isso é importante para sustentar as cotações nos atuais patamares de preços e, fundamentalmente, tem a questão da oferta ainda prevalecendo, principalmente porque, apesar do plantio se adiantar lá nos Estados Unidos e já está em linha aí com os últimos 5 anos, isso, segundo o próprio Aaron, não é garantia de produção, de produtividade e, portanto, a gente precisa ver o que vai acontecer com as lavouras americanas daqui para frente. Portanto, viés segue positivo, segundo o Aaron Edward. Vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Julho, 16 dólares e 83 centes por bushel, queda de 49 pontos. Agosto, 16 dólares e 20 centes por bushel, queda de 42, quase 43 pontos. Setembro, 15 dólares e 44 centes por bushel, 39 pontos mais 75 de baixa. Novembro, 15 dólares e 9 centes por bushel, 34 pontos e meio de queda. Vamos ver o milho. Para julho, 7 dólares e 53 centes por bushel, 23 pontos mais 75 de queda. Setembro, 7 dólares e 25 centes por bushel, 19,75 de baixa. Dezembro, 7 dólares e 11 centes por bushel, 18,5 de queda. E o março de 2023, 7 dólares e 16 centes por bushel, 17 pontos mais 25 de baixa. Vamos ver o trigo também. O trigo caiu bem. Olha aí o julho, 10 dólares e 87 centes por bushel, perdeu o patamar dos 11 e caiu mais, quase não, 70 pontos de queda, exatamente 70 pontos. O setembro, 10 dólares e 97 centes por bushel, também perdeu os 11 dólares, caiu 68 pontos, mais 75. Dezembro, 11 dólares e 7 centes por bushel, queda de 66 pontos e meio. E o março, 11 dólares e 12 centes por bushel, 64 pontos mais 75 de baixa. São os números de hoje, mercado bastante negativo para os grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.